Bem-vindos ao Pod da Trino, o espaço onde inovação, criatividade e impacto se encontram. Aqui vamos conversar sobre tendências, desafios e soluções que transformam ideias em ações. Conectamos mentes inspiradoras, histórias reais e insights que fazem a diferença. Hoje a nossa entrevistada é a psicóloga doutora Fabrícia Amorim. Ela já esteve aqui conosco. Nós vamos continuar falando desse assunto tão relevante que é a depressão. Obrigada por estar aqui conosco de novo, doutora. Sou eu quem agradece o convite. Obrigada, Denise. E hoje a gente vai continuar essa conversa porque a gente viu que num episódio só a gente não conseguiu dirimir, todas as dúvidas, colocar em pauta aqui essa questão. Vocês já a conhecem, mas eu vou apresentá-la de novo. Doutora Fabrícia Amorim é psicóloga com mestrado em psicologia e também neuropsicóloga. Hoje vamos conversar sobre um assunto extremamente importante, a depressão, uma condição que afeta milhões de pessoas em todo o mundo e que muitas vezes ainda é cercada de tabus e desinformação. Conosco, a doutora Fabrícia Amorim, que ela vai trazer para a gente números reais, números bem reais, sobre o quão essa doença atinge a população em todo o mundo. Doutora, afinal de contas, a pergunta que não cala, se a gente pudesse conceituar em uma forma assim muito resumida, o que é depressão? Você vai encontrar várias definições de depressão. Há pessoas que vão falar de depressão como uma doença, há pessoas que vão falar de depressão como um transtorno, e mais ultimamente tem sido muito utilizado um termo que é um transtorno neuropsiquiátrico. Então, não mais um transtorno mental, não mais apenas uma doença. Por quê? Porque a depressão traz também alterações cerebrais consideráveis. É mais fácil a gente pensar na depressão como um quadro de sintomas do que necessariamente numa definição. Mas se eu tivesse que definir melhor, seria um quadro de tristeza permanente por pelo menos mais de 2 semanas e, aliado a isso, uma desesperança bastante considerável. Você tocou em duas palavras assim muito muito usuais e que fazem parte do nosso cotidiano hoje, Uma é a tristeza e a outra, você falou em desesperança, mas me remeteu à esperança, Então a gente pode dizer que, diante dessa sua fala, que a tristeza, esse sentimento de tristeza aí que permeia por mais de 2 semanas, seria então o principal sinalzinho alerta? Sem sombra de dúvidas. É uma tristeza que ela não é justificável, como a gente fala. Sentir tristeza por perder algo, um trabalho, uma pessoa, um amigo, ou algo que você sonhava e não conseguiu realizar, isso é normal, a gente tem um tempo de recuperação. Mas a tristeza do depressivo, uma das queixas que a gente mais encontra é exatamente essa. Eu estou triste e eu não sei porquê. Eu não tenho necessariamente o porquê estar me sentindo dessa forma, mas eu estou me sentindo muito triste, muito desmotivado. Diante do exposto, diante dessa abordagem que você traz, como que a gente pode definir a depressão do ponto de vista clínico? Na verdade, são por meio de relatos, Você pode procurar um profissional da psiquiatria, da psicologia. Nós temos às vezes outras questões, Denise, envoltas aí na depressão que eu acho relevante a gente falar também, que muitas vezes a gente vê um paciente chegar no consultório de psicologia vindo encaminhado por um ginecologista, por um ortopedista que já passou uma determinada medicação. Não adianta a gente tentar fugir. Tratamento medicamentoso, caso seja necessário, é feito por profissional da psiquiatria. Terapia é feita por psicólogo. Então, quando esse paciente chega, que ele traz um relato de tristeza recorrente ou de anedonia, que é a falta de prazer em coisas que antes eram muito prazerosas, ou uma visão muito pessimista em relação ao futuro, em relação às próprias capacidades, em relação àquilo que é possível fazer na vida e vivenciar, isso também é um alerta para nós. Esse diagnóstico, então, é feito por meio de observação,
por meio de uma boa anamnese, por meio da construção de um olhar clínico. Agora, doutora, a senhora acha que quando esse paciente chega tardiamente, vamos falar assim, né, ao profissional que realmente deveria já ter chegado, é uma maneira também, é meio que uma fuga, tipo, ele fica tentando contornar aquilo ali, como seu terapeuta seja seu ginecologista, seu ortopedista, ele fica tentando contornar ali naquele âmbito dessa área da medicina, porque ele também tem uma resistência em procurar um profissional de saúde e admitir que ele tem algo a ser manejado? Sem dúvida. Tem uma questão da própria negação. Tem uma questão também, Denise, que é o próprio não reconhecimento dos sintomas. Como você bem colocou, eu acho que vai passar, eu acho que eu tenho que dar conta disso, eu penso ser possível dar conta disso sozinha, então, portanto, eu não necessariamente procuro. Mas a gente não pode esquecer que a depressão, transtornos mentais de uma maneira geral, são uma questão de saúde pública no Brasil. As pessoas também não têm acesso como elas poderiam ter, né, em relação a esse cuidado. Maravilha. Agora, doutora, a gente vai falar um pouquinho agora de causas e fatores de risco, né? Até porque depois eu quero voltar um pouquinho na questão medicamentosa, porque eu já ouvi muitos relatos de pessoas que parece que tem lá o CRP, tem lá o CRM, começam a terapia e falam, tô de alta. Sem dúvida. Ou então começa uma medicação e fala, vou parar, já tô bem. Depois eu quero voltar um pouquinho nessa questão. Dúvida. Mas eu queria falar um pouquinho das causas e fatores de risco. Fatores de risco que levam à depressão. Quais são as possíveis causas, né? A gente já falou um pouquinho, mas tem algum outro fator genético, biológico, psicossocial que também desencadeiam a depressão? Sem sombra de dúvidas. Histórico familiar está entre as primeiras causas, né? Uma coisa que a gente observa é muito comum um paciente trazer o relato e aí quando você vai fazer a investigação desse histórico, outras pessoas na família já adoeceram. Você tem também pessoas com doenças crônicas, que consequentemente, né, vão ter um humor mais deprimido, não necessariamente uma depressão. Você tem uma das causas que hoje é bem delicada da gente falar, né, numa cultura de culto à forma, mas o sedentarismo. Porque até a atividade física hoje, muitas vezes, ela tem sido levada para o campo da estética, não necessariamente da saúde. Então, uma alimentação inadequada também pode ser um fator que predispõe, né? Problemas cardíacos, problemas intestinais, problemas sociais, sem sombra de dúvidas, porque se eu não tenho com quem partilhar ou se eu não tenho dinheiro para me tratar, eu também tenho um problema aí colocado. Então, são questões tanto genéticas, quanto sociais, quanto biológicas, né, do próprio indivíduo mesmo. Doutora, e há grupos mais vulneráveis a desenvolver a depressão? Existe, a gente pode dizer que existem grupos que são mais vulneráveis ou não? Por incrível que pareça, a população de baixa renda, eles são mais vulneráveis. Como em quase tudo, né? Como em quase tudo, sem sombra de dúvidas, não só pela falta de acesso, como também pela baixa escolaridade, às vezes não entender aqueles sintomas. A gente não pode esquecer, Denise, muitas vezes o transtorno mental ele está associado à loucura. As pessoas não conseguem diferenciar uma coisa da outra. São coisas completamente diferentes. Exatamente. Vamos falar um pouquinho agora do diagnóstico, né? Como que é feito o diagnóstico? Eu já gostaria também de perguntar se há algum exame específico que complementa a avaliação clínica. Exame seria uma parte mais médica, mas na verdade o que a gente mais fala, né, quando você vai listar os critérios, ele é dado por meio da observação clínica. Então, na verdade, é um acompanhamento. O que pode ser feito na minha área, por exemplo? Uma avaliação neuropsicológica que se verifique se esse sujeito tem uma depressão que é situacional, se é por algum momento, se é correlacionado a algum outro transtorno mental, porque também é um risco, né? Então, isso é feito geralmente por meio da observação
e da construção bem elaborada de um caso clínico. Por isso, doutora, é muito importante, a gente volta aqui naquela parte que eu tinha falado anteriormente, né? A pessoa que está fazendo acompanhamento, seja com psiquiatra, seja com psicólogo, é importante que ele não se autodiagnostique, que ele não se auto diga, olha, é momento de parar, já tá bom. Isso pode retroceder a situação em graus mais graves, né? Pode. Eu costumo dizer o seguinte: qual é o melhor momento para procurar ajuda para a depressão? O quanto antes, ontem, de preferência. Porque, na verdade, o que acontece? Quando você começa a tomar uma medicação, quando você necessita de uma medicação, você sabe que ela pode trazer efeitos colaterais. Então, o que acontece com as pessoas? Elas abandonam o tratamento. Um remédio psiquiátrico, ele precisa de pelo menos 15 a 20 dias para você ver uma ação. Então, se eu, há 15 dias atrás, não tinha enjoo, não tinha tontura, não tinha dor de cabeça, não estou dizendo que todos os remédios causam isso, Sim. mas para quem já está num quadro em que tudo é visto de uma forma meio cinza, então eu vou entender que esse remédio não serviu para mim, que não preciso mais tomar e pronto, acabou. Temos outros quadros também, como a bipolaridade, que a gente precisa pensar que o paciente em fase de mania, normalmente ele não quer tomar a medicação, porque ele está eufórico, ele está alegre, ele está produtivo. Não precisa, ele acha que não precisa. Então, os próprios quadros de transtornos mentais podem me indicar isso. E outra coisa que a gente também precisa pensar, transtorno mental não é igual a gripe, que eu posso utilizar os mesmos remédios para várias pessoas diferentes. Eu tenho pessoas que vão responder muito bem a uma determinada medicação e pessoas que não vão responder tão bem assim. Então, isso precisa ser avaliado junto ao profissional da medicina que te acompanha. Cada caso é um caso, cada indivíduo é um Exatamente. indivíduo, né? Agora, doutora, tem algum tempo de duração dos sintomas para a configuração de um transtorno depressivo? Existe algum tempo específico? Né? Você falou, não é como uma gripe, que às vezes tem ali um vírus que vai durar ali 7 dias e depois vai melhorar, vai atenuar. Tem algum critério para isso? Então, Denise, tem uma questão que existem pessoas que elas têm depressões que são extremamente funcionais. Elas continuam trabalhando, elas continuam indo à escola, elas continuam fazendo uma série de coisas que não necessariamente a gente imagina que um depressivo é capaz de fazer. Então, o que a gente fala se você tem mais de 2 semanas de uma tristeza permanente e sem nenhuma causa para isso, já é uma forma de ter um olhar mais diferenciado para isso. Mas não existe tempo. Eu acho que o maior remédio para a depressão é o autoconhecimento. E às vezes é tão difícil, né? Muito, mas porque se eu me conheço, eu consigo perceber, não tá legal isso aqui, eu não estou funcionando da mesma forma. Ou, muito comum também, em depressão, pessoas terem em conjunto uma ansiedade crônica, também é um predispositor para a depressão. Então, alguma coisa está fora da realidade. Essa percepção ela é importantíssima. Por isso que daí a gente fala da empatia também, né? Do olhar cuidadoso, não só aquele olhar que às vezes a gente não consegue ter para si mesma, mas o olhar de quem está convivendo com a gente, né? Seja no trabalho, seja em casa, porque às vezes realmente a gente se auto-molesta, né? Não se autoflagela no sentido de que não estou olhando para mim, não quero, às vezes até tô, mas eu bloqueio e falo, não estou vendo isso, né? Mas o outro trazendo isso, essa empatia do olhar do outro também é muito importante para o início do tratamento, do acompanhamento cada vez mais precoce, né? A gente até brinca, né, que uma frase extremamente relevante, você precisa se tratar, se tornou uma ofensa. Quando na verdade a gente poderia ouvi-la de uma outra maneira. Olha, eu estou observando, é lógico que ela é dita normalmente de uma forma muito agressiva, mas eu estou observando que você não está bem, eu estou observando que você está diferente, porque essa pessoa vai tendo perdas. Perdas na sexualidade, perdas na capacidade produtiva, perdas em padrões de sono, né? O sono ou aumenta ou diminui. Então, quem está perto também pode ser esse olhar que ajuda, porque a gente vive num momento em que tudo é rápido, tudo é pressa, né? Você se dá conta, às vezes sai na rua e fala assim, nossa gente, eu nem me olhei no espelho,
antes de sair. Parece uma coisa muito simples, mas é. Se você não tem tempo nem de olhar no espelho, quanto mais para dentro de si. Com certeza, doutora. Agora, para a gente ir finalizando já esse papo tão agradável, que a gente com certeza vai continuar em outros episódios, eu queria perguntar assim, a gente sabe que a questão mental ainda, por mais que a gente fale, por mais que seja aí um dos desafios, né, da Organização Mundial de Saúde, a gente vem vendo várias instituições globais falando da esperança do ponto de vista de melhorar a saúde mental da população global. Por que ainda tanto preconceito? Sem sombra de dúvidas, por essa construção, né, por essa ideia de que existia uma separação entre o homem e a mente, né, o corpo físico e o corpo mental. Hoje a gente fala de saúde como um bem-estar bio, psico, socioemocional. Então, saúde não é ausência de doença. Eu tenho que entender que se sou viva, posso em algum momento precisar de ajuda e de um cuidado maior, né? Como ser vivo, como ser social. Isso aí pode acontecer com qualquer um de nós em qualquer momento da vida. Sim. Tá? Então, esse preconceito, ele também não só embarrera, como ele dificulta a gente chegar realmente quem precisa. E eles precisam. Agora, doutora, o que os amigos e familiares podem fazer nesse contexto quando eles observam uma situação já diferenciada, uma situação atípica, não sei se atípica é o termo correto, mas uma situação diferenciada no familiar, seja no parceiro, seja no irmão, no filho? O que a gente deve fazer? O que a senhora orienta a gente a fazer se a gente está observando isso com uma pessoa próxima da gente? Eu penso que conexão e comunicação são coisas primordiais para qualquer tipo de relacionamento e para qualquer questão que esteja posta nessa relação. Então, se eu observo, eu posso ser a pessoa que, se eu percebo que quem está doente não está conseguindo se comunicar, a pessoa que abre essa conversa. Todo mundo tem capacidade de fazer isso? Às vezes não, Denise. A gente também não pode olhar para o familiar e falar assim, nossa, mas você não viu que ele chegou a esse ponto? Às vezes a depressão ela é silenciosa, às vezes tem uma depressão, por exemplo, que é a distimia, né? Que é uma depressão que geralmente acompanha a pessoa por pelo menos 2 anos, e ele é visto às vezes como mal-humorado, irritadiço, como nervoso, como do pavio curto, mas na verdade existe uma dificuldade em ver. Então, conectar-se, se a gente se aproxima do outro, se a gente está ali, né, e comunicar-se. Se for o caso, como é o caso de muitas pessoas em depressão, sugerir um acompanhamento médico, um acompanhamento psicológico e às vezes até ter que marcar essa consulta, né, porque dependendo de como ele está, nem motivação para isso ele tem. Maravilha. Doutora, muito obrigada por estar aqui conosco de novo no Pódio da Trina, é sempre muito bom conversar e a gente já vai deixar agendado aqui porque a cada conversa vão surgindo outros interesses e eu tenho certeza que a gente tem muito para conversar ainda com a doutora Fabrícia sobre essa questão de saúde mental como um todo, que aí é uma situação que a gente vê abalando, né, mundialmente, pessoas de diversas classes sociais, enfim, né, é uma situação que ninguém está alheio, né, doutora? Qualquer um de nós pode aí passar por uma situação como essa. Doutora, muito obrigada por estar aqui com a gente de novo no Pódio da Trina. Obrigada. Chegamos ao fim dessa entrevista esclarecedora com a doutora Fabrícia Amorim. Prepare-se para expandir a sua visão, porque o futuro começa agora. E ele é Trino, 3 vezes mais saúde para você.